Seja bem-vindo ao curso Em Busca de Jesus, um podcast para membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e amigos da fé cristã. Este curso foi criado por John Hilton e traduzido e narrado em português por Alcenir Souza. Olá, seja bem-vindo de volta ao curso Em Busca de Jesus. Você poderia citar um versículo de 2 Nef que tocou o seu coração algum dia? Sabe, descobri que muitas pessoas podem fazê-lo. Mas que tal a seguinte pergunta? Você poderia citar um versículo do livro de Jarom que tocou o seu coração? Normalmente, as pessoas costumam deixar em branco essa pergunta. Todavia, nesse livro pouco conhecido, há um verso que realmente mexe comigo, e acho que também você vai achar significativo. Jarom escreveu várias centenas de anos antes de Cristo nascer. Ele disse que os profetas trabalharam com afã, exortando pacientemente o povo à diligência, ensinando a lei de Moisés e o motivo pela qual foi dada, persuadindo o povo a esperar pelo Messias e a crer na sua vinda como se ele já tivesse vindo. Pense nessa frase: acreditar que ele virá como se já tivesse vindo. O acadêmico Adam Miller comentou esses versículos dizendo, abre aspas, isso é o que é diferente no cristianismo nefita. Eles viviam em Cristo antes de Cristo vir. Eles viveram o futuro de Cristo em seu presente. Para os nefitas, a tentação era pensar que Cristo pertencia apenas ao futuro. Para mim, a tentação é pensar que Cristo pertence apenas ao passado, ou novamente a algum mundo futuro. De qualquer forma, a tentação é pensar que Cristo não pertence ao presente. Mas um Cristo passado ou futuro não é suficiente. Não é suficiente para mim acreditar na ideia passada ou futura de Cristo. Para ser cristão, tenho que aprender a compartilhar minha vida com Cristo no presente. Fecha aspas. Assim como os nefitas estavam ansiosos por Cristo, acreditando nele como se ele já estivesse lá, precisamos acreditar em Cristo como se ele estivesse aqui, conosco, agora. Não no passado na Galileia ou no futuro na segunda vinda. Bom, como vamos fazer isso? Hoje, estudaremos alguns profetas antigos menos conhecidos para obter algumas ideias sobre como podemos viver com Cristo no presente. Nos 2 podcasts anteriores, fomos de Adão e Eva até Moisés. Na aula de hoje, veremos uma variedade de profetas e como eles testificaram de Jesus Cristo e o que suas palavras podem significar para nós. Vamos começar com Enoque. Enoque viveu algumas gerações depois de Adão e algumas gerações antes de Noé. Ele passou décadas de sua vida pregando o Evangelho. Ele amava aqueles a quem ensinava e ficou de coração partido quando Deus lhe deu uma visão, mostrando-lhe que os descendentes daqueles que ele estava ensinando se tornariam iníquos e seriam destruídos no dilúvio. Ao ver a destruição do povo, Enoque teve amargura na alma e chorou por seus irmãos. Você consegue entender o que Enoque sentiu? Você já sentiu amargura na alma? Que imagem Deus mostrou a Enoque em resposta ao seu sofrimento? Deus lhe mostrou o Filho do Homem que seria levantado na cruz à maneira dos homens. A resposta para a dor que Enoque sentiu foi encontrada na cruz de Cristo. Acho interessante que Enoque tenha encontrado conforto na crucificação. Normalmente, as pessoas associam a crucificação com algo negativo. Coisas como, é muito doloroso, ou isso me deixa desconfortável, ou eu só quero me concentrar no Cristo vivo. Claro que acreditamos no Cristo vivo. Nós também cremos no Cristo amoroso. E Jesus Cristo pessoalmente definiu seu maior ato de amor como sua crucificação. Ele disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Não se trata de escolher entre o Cristo vivo ou o Cristo morto, são ambos. Assim, como aconteceu com Enoque, ver Cristo na cruz pode nos confortar das dores que sentimos. Em Doutrina e Convênios, seção 6, versículos 36, Jesus diz, buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Esse é um versículo com o qual muitos de nós estamos familiarizados. Mas você sabe o que Jesus diz a seguir? Ele diz, eis as feridas que perfuraram meu lado, e também as marcas dos pregos em minhas mãos e pés. O Cristo vivo convida-nos pessoalmente a fixar os olhos nas chagas da sua crucificação. Pense no convite de Cristo e na experiência de Enoque. Aqueles que sofreram ou sofrem amargura na alma podem encontrar conforto na cruz. Considere esta experiência de Jessica Brody. Lágrimas correram pelo meu rosto. Por quê? Como isso pode ter acontecido?
Aquela traição me atingiu como um soco no estômago. Eu queria gritar, ou pelo menos bater em alguém com minhas mãos. Mas mesmo que conseguisse isso, não melhoraria minha dor. Não apagaria o que eu estava sentindo. Eu me sentia tão sozinha. Conversar com um terapeuta trouxe alívio temporário, mas nenhuma solução real. Bloqueá-lo e ficar o mais ocupado possível só funcionou por algum tempo também. Então veio Jesus. Na escuridão, nas profundezas da minha dor, percebi. Ele sabia. Ele experimentou a pior dor, a traição mais profunda, o sofrimento mais difícil. Ele não merecia nada disso, e isso o machucou. Mas por alguma razão, eu nunca tinha entendido isso. Crescendo, aprendi que Jesus morreu na cruz, mas seu sofrimento parecia algo abstrato. Nas pinturas que retratam a crucificação, os buracos dos pregos tinham um pouco de sangue, e Jesus estava franzindo a testa sob sua coroa de espinhos. Mas tudo estava muito contido, uma versão classificada livre do que ele realmente passou. Então, seu sofrimento acabou. Nosso Salvador estava vestido de branco, da cabeça aos pés, com uma auréola dourada brilhante, sorrindo como se ele tivesse nunca estado ofegante por seu último suspiro, ou chorando pela dor de ser vendido por 30 moedas de prata por um de seus 12 melhores amigos. Mas quando encontrei Jesus em minha tristeza, não foi a versão da escola dominical. Foi o Jesus cheio de cicatrizes, aquele que se lembrou dos buracos manchados de sangue de onde eles pregaram os pregos, que não estremeceu quando o bateram, mas gritou de agonia, que não apenas aceitou que Judas o decepcionou, mas sofria com a traição. Isso Jesus entendeu. E quando percebi isso e permiti que ele me encontrasse em meu sofrimento, não estava mais sozinho. Fecha aspas. O convite de Cristo para fixar os olhos nas chagas da crucificação foi ecoado por outros profetas. O profeta Jacó escreveu: "Prouvera a Deus que pudéssemos persuadir a todos para ver a morte de Cristo." O que significa encarar a morte de Cristo? A estudiosa Deirdre Green escreveu: "A definição operacional da palavra visão durante o tempo de Joseph Smith era pesquisar intelectualmente, examinar com os olhos da mente, considerar o sujeito em todos os seus aspectos." Fecha aspas. Além disso, na raiz latina da palavra significa alcançar ou estender em direção ao objeto que se vê. O profeta Jacó desejava que todos contemplassem a morte multifacetada de Cristo de uma maneira mais completa. Considere agora o exemplo de Mormon, que passou por suas próprias décadas de decepção e perdas. Ele trabalhou a vida inteira para proteger os nefitas espiritualmente e fisicamente, mas não conseguiu atingir seu objetivo no final. Em vez de afundar em desespero, Mormon disse a seu filho: "Que sua morte permaneça em tua mente para sempre." Às vezes queremos nos concentrar apenas nas experiências felizes da vida de Cristo, mas, com certeza, há momentos que passamos que encontraremos poder no sofrimento do Salvador. Foi isso que Dietrich Bonhoeffer propôs. Ele era um ministro cristão que lutou contra os nazistas. Eventualmente, ele foi preso e colocado em um campo de concentração. Em uma carta, ele escreveu, abre aspas, "Somente o sofrimento de Deus pode ajudar." Fecha aspas. Quando ensinamos os outros, mas escondemos o caráter sagrado da cruz, retiramos daquelas pessoas que passaram por uma dor profunda a oportunidade de aprender mais sobre o Salvador. Por conta do sofrimento dele na cruz, ele entende o que você está experimentando. Um outro aspecto que menciono aqui. Descobri que muitas pessoas, ao falar sobre imagens da crucificação de Cristo, dizem algo como: "Se a crucificação de Cristo é tão importante, então por que a igreja não usa o símbolo da cruz?" Quando os santos dos últimos dias são perguntados por que sua igreja não exibe cruzes, eles tendem a parafrasear palavras ditas pelo presidente Gordon B. Hinckley em 1975. Em resposta às perguntas de um ministro sobre a falta de uma cruz no templo, o presidente Hinckley disse: "Não desejo ofender nenhum dos meus irmãos cristãos que usam a cruz nas torres de suas catedrais e nos altares de suas capelas, que a usam em suas vestes e a imprimem em seus livros e outras literaturas. Mas para nós, a cruz é o símbolo do Cristo moribundo, enquanto nossa mensagem é uma declaração do Cristo vivo." Nesse mesmo discurso, o presidente Hinckley também se referiu à cruz na qual Cristo foi pendurado e morreu, e disse, abre aspas, "Não podemos esquecer isso, nunca devemos esquecê-lo, pois aqui nosso Salvador, nosso Redentor, o Filho de Deus,
se entregou em sacrifício vicário por cada um de nós. Fecha aspas. Assim, mesmo não enfatizando o uso da cruz na igreja como um símbolo institucional, o presidente Hinckley acentuou o significado expiatório do Calvário. Embora o significado de alguns símbolos possam mudar ao longo do tempo, a doutrina da importância salvadora da crucificação de Cristo é eterna. Se vemos a cruz exclusivamente como a representação de um Cristo moribundo, ignoramos o fato de que os símbolos podem possuir vários significados. Um rápido olhar na história de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias indica que o símbolo da cruz foi visto de diferentes maneiras ao longo das décadas. Por exemplo, vários santos dos últimos dias no século XIX posaram para fotos usando joias com o símbolo da cruz, incluindo a esposa e a filha de Brigham Young. Tenha em mente que isso aconteceu em uma época em que tirar fotos era uma ocasião especial. O fato de que essas pessoas posaram para fotos formais, usando joias com o design de cruz, sugere que esses eram acessórios dos quais essas pessoas gostavam. Eles não estavam sendo rebeldes, estavam se vestindo da melhor forma possível para um retrato especial. Outros exemplos. Havia uma cruz na edição de 1852 de Doutrina e Convênios. Uma grande cruz aparecia na lápide do elder B. 8 Roberts, dos 70, e atualmente, alguns membros da igreja optam por usar uma cruz em seus adornos pessoais ou roupas. É importante destacar que nenhum manual da igreja disse que os membros não deveriam usar ou exibir a cruz. Nenhum líder da igreja ensinou em conferência geral que é errado os membros usarem ou exibirem a cruz. Considere as poucas citações que ilustram a diversidade em que a cruz foi vista pelo santo dos últimos dias. Eliza R. Snow se referiu a, abre aspas, os triunfos da cruz, fecha aspas. Em 1915, o Diário das Moças, que seria como a revista para o vigor da juventude de hoje, incluiu esta declaração, abre aspas, a cruz, que era então um sinal de desgraça, tornou-se um símbolo de amor e salvação, fecha aspas. Em 1933, a revista da Sociedade de Socorro publicou o seguinte, abre aspas, Cristo transformou a cruz em um símbolo de glória, fecha aspas. Recentemente, o elder Edward Dube, dos 70, referiu-se a ver a imagem da crucificação de Cristo como um dos, abre aspas, momentos decisivos, fecha aspas, de sua vida. O elder F. Enzio Butch descreveu como olhar para um crucifixo em uma cama de hospital lhe deu uma enorme esperança. Muitos exemplos semelhantes poderiam ser fornecidos. O ponto é que, ao longo da história do cristianismo e mesmo dentro de nossa igreja, líderes fiéis tiveram diferentes perspectivas sobre como a cruz deve ser usada por indivíduos para representar o sacrifício expiatório de Cristo. Para ser claro, não estou dizendo que todos nós precisamos comprar pinturas da crucificação. Também não estou incentivando você a sair e comprar uma cruz, mas incentivo a todos nós que não debochemos de alguém que use joias com design de cruz, por exemplo. No passado, algumas pessoas podem ter dito ou ouvido algo como: você usaria um colar com uma adaga se seu amigo fosse morto por esfaqueamento? Essa frase não representa o significado da cruz e é um insulto para os cristãos que as respeitam. Na verdade, essa era uma frase retórica que foi usada para atacar a fé dos católicos séculos atrás. Para mim, a realidade é que alguém usando uma cruz está me enviando o sinal: eu acredito em Jesus. E isso é ótimo. Ao ver alguém usando uma cruz, você e eu deveríamos ir até eles e dizer: ei, vejo que você acredita em Jesus. Eu também. Conte-me mais sobre suas crenças. Talvez a pessoa diga: ah, mas isso é apenas um item de moda? Ou talvez me diga a razão pela qual ela ama Jesus. De qualquer forma, teremos a oportunidade de falar sobre Cristo. Agora, vamos avançar alguns séculos para o irmão de Jared. Muitos de nós estão familiarizados com o enredo básico. O irmão de Jared estava levando sua família e outros para a Terra Prometida. Ao longo do caminho, eles constroem alguns navios para cruzar o oceano e o irmão de Jared pediu a Jesus que tocasse 16 pedras para que pudesse iluminar os navios. Em resposta, o irmão de Jared viu o Cristo pré-mortal e Jesus lhe disse: eis que eu sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir meu povo. Eis que eu sou Jesus Cristo, eu sou o Pai e o Filho. Alguns de nós podem ler esse versículo e pensar: eu entendo como Jesus é o Filho, mas em que sentido Jesus é o Pai? Aqui estão duas ideias a serem consideradas.
Uma é do rei Benjamim, que ensinou que Jesus Cristo é o Pai dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio. Uma maneira de Jesus ser o Pai é que ele é o Pai da criação. Sob a direção de seu Pai, Jesus criou a terra. Voltemos a Éter, capítulo 3, versículo 14. Lá o Salvador disse: Eu sou o Pai e o Filho. Em mim toda a humanidade terá vida e tê-la eternamente. Sim, aqueles que crerem em meu nome, e eles tornar-se-ão meus filhos e minhas filhas. Outra maneira pela qual Jesus é o Pai é que ele é o Pai de nosso renascimento espiritual. Acreditamos em nascer de novo. Quando nascemos de novo, Jesus se torna nosso Pai. O rei Benjamim também ensinou: Por causa do convênio que fizestes, sereis chamados progênie de Cristo, filhos e filhas dele, porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nascestes dele e vos tornastes seus filhos e suas filhas. Então, essa é uma bela maneira de Jesus ser o Pai. Ele é o Pai do nosso renascimento espiritual. Às vezes, debatemos com as pessoas sobre a Trindade e fazemos perguntas como: como Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa? Às vezes entramos nesse tópico e queremos provar que todos são indivíduos diferentes. Eles são diferentes, e isso é importante, mas observe o que o Elder Holland ensinou. Abre aspas. Parte da razão pela qual somos tão incompreendidos por outros na tradição cristã é porque, ao enfatizar os personagens individuais da divindade, por isso, colhemos críticas desnecessárias e tornamos nossa perspectiva mais difícil de entender do que precisa ser. Fecha aspas. Para mim, em vez de focar tanto em como os membros da Trindade são diferentes, talvez eu devesse focar mais em como eles são iguais e o que isso significa para mim como seguidor. Em outras palavras, em vez de ler um versículo sobre Jesus sendo o Pai ou Deus e Jesus sendo um, e imediatamente querer falar sobre como eles são diferentes, talvez seja bom eu focar um pouco mais na unidade que eles possuem. Na última ceia, Jesus disse: Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, e o Pai é em mim. As palavras que vos digo não falo de mim mesmo, mas do Pai que habita em mim. Nesta passagem, Cristo está enfatizando fortemente a unidade que ele tem com o Pai. Considere a oração de Cristo em João 17. É óbvio que Deus e Jesus são dois seres separados porque Jesus está orando a Deus. Ouça o que ele diz: Eu oro para que todos sejam um, que eles estejam em nós, assim como você está em mim e eu estou em você. Que eles sejam um, assim como você e eu somos um. Isso é realmente poderoso. O Pai Celestial e Jesus Cristo são um em propósito. Eles estão unidos. Aqui Jesus está orando para que sejamos unidos com eles, para que tenhamos essa mesma unidade de propósito. Agora, como podemos aumentar nossos esforços para sermos um com Deus e Cristo? Vamos avançar vários séculos até o profeta Oséias. Descobri que muitas pessoas não estão familiarizadas com a história dele. Bom, aqui está o enredo básico. No início do livro, o Senhor disse a Oséias: Vá, case-se com uma mulher promíscua e tenha filhos com ela. E foi e tomou Gomer. Você pode estar pensando, que tipo de história estranha é essa? Por que Deus está dizendo a um profeta para se casar com uma mulher promíscua? Existem algumas possibilidades. Uma é que Deus trabalha de maneiras misteriosas e está fazendo algo incomum aqui. Ou é possível que seja apenas uma alegoria, como uma parábola. O que acontece depois que Oséias se casa com Gomer? Ela é infiel. Ela atrai Oséias. Seus filhos foram concebidos em desgraça. Ela disse: Irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. No livro de Oséias, Gomer representa você e eu. Oséias representa o Salvador. Embora tenhamos feito convênios com o Senhor, às vezes viramos as costas para ele. A história de Oséias nos dá uma poderosa metáfora para nos conectarmos melhor com Cristo. Será que podemos imaginar a dor que Oséias sente quando Gomer o trai? Mas Oséias não desiste de Gomer. O que acontece depois que Gomer o trai? Oséias diz: Então Deus me ordenou: comece tudo de novo. Ame sua esposa que está na cama com o namorado mais recente, sua esposa traidora. Ame-a como eu, Deus, amo o povo israelita, mesmo quando eles flertam e festejam com todos os deuses que lhes agradam.
Para ser claro, o livro de Oséias não está dando conselhos sobre namoro e não é um guia sobre o que fazer com um cônjuge infiel. O propósito do livro de Oséias é dizer a você que Deus o ama, não importa o que aconteça. Oséias é a história do amor infalível de Deus. Em Oséias capítulo 2, versículos 19 e 20, o Senhor ensina: Tomá-la-ei por minha mulher para sempre. Vou tomá-la como minha esposa em retidão e justiça, em amor constante e em misericórdia. Eu te tomarei por minha esposa em fidelidade, e conhecerás o Senhor. A mensagem é: não importa o que você tenha feito, Jesus não vai desistir de você. Observe como no livro de Oséias, ele não espera que Gomer volte para ele. Ele sai para encontrá-la. De maneira semelhante, Jesus Cristo está buscando por você e por mim todos os dias. Vejamos outra interação entre Jesus e alguém tentando fazer seu trabalho. Aqui, avaliamos Oséias. Ele profetizou por volta de 750 a.C., pouco antes de os assírios espalharem as 10 tribos de Israel. Agora, vamos avançar cerca de 300 anos para 450 a.C. Como você deve lembrar, Leí e sua família deixaram Jerusalém porque ela seria destruída. Na verdade, logo após a partida da família de Leí, Jerusalém foi destruída por uma superpotência chamada Babilônia. Aproximadamente 70 anos depois, outra superpotência, a Pérsia, derrotou a Babilônia e permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém. Nessa época, um judeu chamado Neemias serviu na corte de um rei persa como provador profissional de alimentos, cargo de grande confiança. Quando alguns amigos de Neemias o visitaram, ele perguntou como estavam as coisas na Cidade Santa. Infelizmente, as notícias não foram boas. Entre outros problemas, Neemias soube que o muro de Jerusalém estava partido e que suas portas haviam sido queimadas. Lembre-se que naquela época era importante ter fortificações em torno de sua cidade. Neemias usou uma frase interessante para descrever o que aconteceu em seguida. Ele disse que Deus colocou em seu coração o desejo de reconstruir os muros ao redor de Jerusalém. Lembre-se dessa frase. Deus colocou em seu coração. Neemias seguiu essa inspiração, obteve apoio do rei persa, voltou a Jerusalém e começou a reconstruir o muro. Bom, mas não foi fácil. Primeiro, quando ele começou a reconstruir o muro, os trabalhadores disseram: tem muita poeira e nós não poderemos edificar o muro. Os escombros da destruição da cidade faziam com que eles não pudessem reconstruir a muralha. Em outras palavras, a desordem impedia a construção. Assim, a primeira ordem do dia era se livrar dos escombros. Pense por um momento sobre como isso pode se aplicar em nossas vidas. Embora não lutemos para reconstruir fortificações ao redor de uma cidade, um problema paralelo impede muitos de nós de encontrar a paz. Temos muito lixo em nossas vidas. Esse lixo pode assumir várias formas, incluindo ter coisas demais, fazer muitas atividades e centenas de distrações digitais. Todas essas coisas podem ser boas, mas podem não ser as melhores e podem nos distrair coletivamente ou individualmente do nosso foco de buscar o Salvador. Uma pesquisa com 752 líderes cristãos descobriu que 75% deles disseram que suas ocupações diárias frequentemente interferem no desenvolvimento de seu relacionamento com Deus. Quando nosso objetivo é conectar-se com Cristo, muitas vezes precisamos diminuir as atividades. Minha esposa e eu nos encontramos nessa situação alguns anos atrás. Tínhamos 5 filhos em 4 escolas diferentes, além de um bebezinho em casa. Embora estivéssemos tentando maximizar as oportunidades educacionais para cada um de nossos filhos, fazer malabarismos com deslocamentos escolares, mais aulas de piano, violino, tênis, futebol e outras atividades, tornou-se quase incontrolável. E mesmo que pudéssemos fazer tudo, isso era realmente nosso objetivo? Nossas vidas muitas vezes pareciam fora de controle e precisávamos de menos atividades. Esse mesmo princípio se aplica a todas as coisas que compramos e armazenamos, bem como as mídias sociais e outras distrações digitais. Alguns de nós acreditamos que investimos nosso tempo com coisas importantes. Todavia, isso pode não ser real. Por exemplo, conversei com estudantes universitários que acham que passam muito tempo estudando.
mas quando analisaram cuidadosamente seu tempo, descobriram que grande parte de seu tempo de estudo é consumido verificando o telefone, redes sociais e navegando na internet. Um jovem adulto que verificou seu tempo ao telefone percebeu que, se mantivesse o mesmo ritmo, aos 80 anos, teria passado mais de uma década de sua vida nas redes sociais. Adoro estas palavras da irmã Michelle D. Craig, abre aspas. Se Deus fala com uma voz mansa e delicada, você e eu precisamos nos aproximar para ouvi-lo. Imagine o que aconteceria se estivéssemos tão empenhados em permanecer conectados com o céu quanto em permanecer conectados ao Wi-Fi. Fecha aspas. Todos nós podemos nos beneficiar com o convite do presidente Russell M. Nelson. Ele disse, abre aspas, faça um inventário de como você gasta seu tempo e onde dedica sua energia. Isso lhe dirá onde está seu coração. Fecha aspas. Assim como um orçamento nos ajuda a controlar nossas finanças, uma auditoria sincera de nossas atividades diárias pode nos ajudar a ver onde gastamos nosso tempo. Recentemente, aceitei um convite para acompanhar como eu usaria as 168 horas disponíveis em uma semana. Usando um aplicativo simples em meu telefone, consegui identificar quanto tempo gastei em reuniões de trabalho, dando aulas, reunindo-me com os alunos, fazendo exercícios, passando tempo com a família, estudando as escrituras, servindo na igreja e assim por diante. Acompanhar meu tempo me ajudou a perceber as áreas em que eu estava indo bem e onde precisava fazer ajustes. Embora posses terrenas, atividades e dispositivos digitais não sejam inerentemente ruins, seguir o exemplo de Neemias de se livrar do lixo pode nos dar mais tempo para focar no que Deus quer que façamos. Essa é uma coisa que gosto no relacionamento de Neemias com Salvador. Ele não se livrou do lixo por si só. Ele se livrou dele para que pudesse fazer o que o Senhor havia colocado em seu coração. Quando temos um propósito divino, ele nos dá forças para dizer não às coisas boas para que possamos dizer sim às melhores. Neemias enfrentou outras dificuldades adicionais na reconstrução do muro. As pessoas da cidade vizinha de Samaria queriam impedir a construção do muro e armaram um plano para prejudicar Neemias. Eles pediram a ele que os encontrasse. O plano deles era, como dizem as escrituras, prejudicá-lo. Mas Neemias se recusou a ir. Ele disse, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Observe o que acontece a seguir. Neemias diz, eles me enviaram 4 convites desse tipo, e respondi-lhes da mesma maneira. Neemias resistiu à tentação e permaneceu fiel ao seu propósito. Não apenas uma vez, não 2 ou 3, mas na 4ª vez também. Para mim, essa ideia de 4ª vez é uma metáfora para nos mantermos consistentemente fiéis ao que sabemos que devemos fazer. Não apenas 1 ou 2, mas metaforicamente falando, mesmo até a 4ª vez. Com Neemias, aprendemos que quando o Senhor coloca algo em nosso coração, isso muda a forma como vemos o mundo. É uma maneira muito real de viver com Cristo no presente. Que tal você e eu dedicarmos algum tempo para permitir que o Senhor estabeleça a direção de nossas vidas? Vejamos agora mais um exemplo de lição que podemos aprender com os profetas antigos e seu testemunho de Cristo. Este é de um antigo profeta que viveu no continente americano, chamado Moroni. Alguns anos atrás, eu estava participando de um evento com Brad Wilcox. Brad é um orador incrível. Enquanto eu preparava as coisas, uma jovem se aproximou de mim com uma câmera. Pensei, nossa, que legal, ela quer tirar uma foto comigo. Ela olhou para mim e disse, você é Brad Wilcox? Eu disse, não, ele é o próximo orador. Oh, ela disse, então foi embora. Eu fiquei muito desapontado. Mas não devo me comparar a Brad Wilcox. Em vez disso, devo trabalhar para lembrar, e espero que você também, as palavras de Jesus Cristo. Até o poderoso Moroni se comparou, e no contexto da comparação, o Salvador disse, minha graça te é suficiente. Ao concluir Éter, no capítulo 12, Moroni se despede dos leitores. Na época, ele não sabia que iria escrever o livro de Moroni. Então, seu plano naquele momento era dar suas últimas palavras pessoais aos leitores e depois terminar a história dos Jareditas. Em seu verso final, depois de saber que a graça do Salvador é suficiente, ele diz ao leitor, busque este Jesus. Esse verbo buscar é tão comum que podemos perder a noção do que ele significa. Eu gosto de procurar palavras no dicionário de 1828 para ver seu significado na época em que Joseph Smith estava traduzindo o livro de Mormon.
Você pode encontrar facilmente o dicionário de 1828 na internet. Procurando a palavra buscar, ele diz ir em busca ou busca de, procurar. Eu amo isso. Moroni está nos aconselhando a procurar por Jesus, procurá-lo em todos os lugares, com o desejo de realmente encontrá-lo. Ao concluir esta aula, quero salientar que apenas conhecemos superficialmente como os profetas antigos testificaram de Cristo. Poderíamos passar horas conversando sobre o relacionamento que Jeová teve com profetas como Elias, Eliseu, Amós, Jeremias e muitas outras pessoas como Agar e Ruth. Também poderíamos examinar o que Alma, Elamã, Nefe, Samuel o Lamanita e muitos outros ensinaram sobre Jesus Cristo. Como em todos os tópicos deste curso, há muito mais que podemos explorar em nosso estudo pessoal. No início deste podcast, vimos Jarom, capítulo 1, versículo 11, e a ideia de viver com Cristo no presente. Compartilhei algumas ideias de como podemos fazer isso. De Enoque, aprendemos a ideia a respeito da imagem de um Cristo na cruz. O irmão de Jared, por sua vez, nos aponta para a unidade que existe entre o Pai e Jesus Cristo. De Oséias, lembramos do amor infalível de Cristo. Neemias nos desafia para deixar o Senhor plantar suas vontades em nossos corações. Com Moroni, aprendemos a evitar tolas comparações e saber que a graça de Jesus é suficiente. Reserve um momento para refletir sobre sua vida. Que aplicações práticas você poderia fazer com base nas mensagens desses diferentes profetas? Espero e oro para que você seja capaz de agir de acordo com a impressão que receber. Este curso contém muitas informações, mas a parte mais importante do curso é transformar nossas vidas. E isso acontece conforme nós agimos. Talvez eu possa ilustrar isso com uma analogia e uma citação. Há muitos anos, recebi a inspiração de aprender chinês. Essa é uma história para um outro dia, mas por enquanto quero ressaltar que o chinês é uma língua difícil de aprender, porque não são apenas as palavras que você diz, mas o tom e como você pronuncia que expressam significado. Deixe-me ensinar-lhes um pouco de chinês. Diga a palavra ma com um tom alto. Ma. Bom, isso significa mãe. Agora, a mesma palavra em um tom diferente, ma, isso significa cavalo. Então, se você não tomar cuidado, pode chamar sua mãe de cavalo. Chinês é uma língua difícil de aprender. Enquanto aprendia chinês, descobri que só precisava falar. Falar chinês era embaraçoso porque eu não falava muito bem e cometia muitos erros. Mas tive a oportunidade de viajar para a China e comecei a falar chinês, o máximo que pude. Como continuei a falar chinês, tornei-me um ótimo falante da língua. Essa é uma lição de vida. É fazendo que nos tornamos. Espero que, com os diferentes princípios sobre os quais falamos hoje, exista algo que você sinta que pode fazer para se tornar algo melhor. Falando aos pais, o elder David A. Bednar enfatizou esse mesmo princípio. Ele disse, abre aspas, colocamos muita importância no que dizemos. Achamos que, ao contar às pessoas coisas que queremos, de alguma forma isso acontecerá. Ora, é somente quando a criança age de acordo com a verdade que foi explicada ou ensinada, ela pode vir a saber por si mesma a veracidade do que ouviu e do que está fazendo. Vai da cabeça para o coração. Fecha aspas. Este curso é chamado Em Busca de Jesus e garanto que as respostas mais importantes que você e eu teremos acontecerão quando aprendermos por nós mesmos, agindo de acordo com a verdade. Assim como com o aprendizado de outro idioma, é a ação que realmente guiará o nosso aprendizado e transformação. Muito obrigado por nos ouvir até o final. Esperamos que este curso o ajude a se conectar cada dia mais com Jesus Cristo. Agora, convidamos você a avaliar este podcast e, caso queira, deixar um comentário. Isso faz toda a diferença para este projeto. Por último, caso tenha gostado, compartilhe este material com seus amigos e familiares e permita que o Salvador possa abençoar a vida de todos.